Olá, hoje é dia 4 de abril de 2023, chegamos ao quarto episódio, né, desse passeio pela memória, esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui com o Sérgio Reze, né, lembrando os momentos, né, pelos quais, né, o Sérgio teve uma vivência muito específica. Sérgio, hoje é 4 de abril, né, são 59 anos aí, desde que começou o regime militar, né, no dia 31 de março, né, é comunicado ao Jango que ele não era mais presidente, e no dia 2 de abril, né, tem o senador Auro lá, se eu não me engano, ele dá, olha, estamos sem presidência, e aí, na sequência, é eleito pelo voto indireto o Castelo Branco, que dá início aí a esse chamado regime militar. Sabe, o que vem na sua memória desse período? Qual que é o grande argumento, né, para que os militares tomassem o poder? É de que a gente, com a renúncia do Jânio Quadros, né, e com o Jango, que era do PTB, era considerado lá o herdeiro político do Getúlio Vargas, etc. e tal, ele levaria, né, o Brasil para o comunismo. Esse foi o argumento. Qual que é a sua lembrança de todo esse período, desde o Jânio? Foi uma surpresa. Quando o Jânio, olha, renunciou, o que você lembra daquilo? Olha, realmente o regime que foi instaurado após a queda do João Goulart, as pessoas dizem que o João Goulart não era comunista. Ele era fazendeiro, ele era uma pessoa que tinha uma coisa. E era muito mais, vamos dizer, o espírito do Getúlio Vargas, que o Getúlio sempre foi uma pessoa contestada, tá certo? E, inclusive, na época em que o Getúlio foi ditador do Brasil, ele perseguiu o comunismo, o Luiz Carlos Prestes, enfim. Então não era... O Brasil não ia ser comunista, assim, de repente, tá certo? Mas as coisas aconteceram, não é? Eu, na época, tinha lá os meus 20 anos, 20 e qualquer coisa, você acompanhava tudo o que acontecia na área política. Sorocaba, eu gozava do seguinte, o pessoal dizia que a espanholada era comunista. Eu falo espanholada, claro, não é depreciativo. Não, ao contrário. É carinhoso. Carinhoso, até. Porque é o jeito que a gente fala. Como a gente fala, a turcaiada também. É isso aí. A italianada, por aí. E o pessoal dizia, o comentário era que o pessoal, a espanholada era comunista. Não era, não, entende? Eles tinham, naturalmente, alguma participação. Por exemplo, a família Prestes de Barros, que não tinha nada de espanhol, morava no Além Ponte, tem a famosa Quinzinho de Barros, né? Tudo isso. E havia uma certa agitação, né? E Sorocaba tinha pessoas que eram declaradamente comunistas, mas não chegava a ser uma... Mas eu digo, no cotidiano era normal. Era normal, entende? Normal, era aquela agitação que tinha, discurso disso, aquilo. O pessoal da Estrada de Ferro Sorocabana agitava um pouco das fábricas, mas não tinha uma preocupação de que alguma coisa muito ruim iria acontecer. O período do regime militar, aqui em Sorocaba, foi relativamente calmo, né? Nós só tivemos aqui um fato reconhecidamente difícil, complicado, que foi a morte de um menino de família sorocabana, família conhecida, né? Era o Alexandre Vanucchi Leme. Isso. Tá? O sobrinho do Aldo. O Aldo Vanucchi, o tio dele, padre Aldo Vanucchi, hoje já fora vamos dizer, da igreja, da religião, do religioso, né? Mas professor aqui, foi diretor fundador da Uniso. Fundador da Uniso, pessoa de altíssimo... A família Vanucchi era uma família muito participativa e gente muito boa, tá?
conheci muitos deles aqui, todas pessoas que ninguém podia dizer que eles eram alguma coisa de difícil, de complicado. Ao contrário, pessoas de boa índole, e, enfim. Mas o Alexandre mesmo estava estudante de geografia, universitário, menino, não tinha nada dele. Sei lá o que aconteceu, às vezes, no entusiasmo juvenil, participou de alguma coisa e havia uma repressão, realmente havia uma repressão. Mas Sorocaba não viveu uma situação muito complicada com referência a esse período do regime militar. Nós não tivemos aqui nada que você pudesse dizer, isso aí foi perseguição, foi aquilo. Com o Alexandre, nós sabemos, mas o Alexandre aconteceu em São Paulo. São Paulo. Ele foi estudar lá, tudo, enfim. Sérgio, lamentável. Você lembra como que você ficou sabendo? Era uma coisa, a vida estava lá com um presidente e no outro dia, olha, não é mais o presidente. Isso foi pela televisão, não, pelo rádio? Realmente, vamos dizer assim, o que aconteceu no dia 31 de março, ele era esperado e até desejado. Por quê? Porque o regime do João Goulart, ele não era comunista, entende? Mas o João Goulart ele não trazia para a população brasileira a solução das expectativas que nós tínhamos com relação ao nosso país. Entende? O governo do João Goulart foi um período difícil. A chamada Revolução de 31 de março, ela teve apoio popular. E depois, vamos dizer, o que aconteceu posteriormente, a eleição do Castelo Branco e outros, enfim, até o regime se encerrar, não é? Graças a Deus, o encerramento do regime militar não foi muito dramático, não custou muitas vidas, não foi uma revolta, revolução, matando gente, né? Ao contrário do que aconteceu em 1932. Aquilo foi realmente uma guerra interna. Essa não. O exército brasileiro dominou, os políticos aceitaram, enfim, houve uma certa pacificação. Quem não era favorável à esquerda, obviamente não era favorável, teve problemas, ela foi perseguida, aconteceram situações que eu não entro no mérito porque eu não era uma autoridade, era relativamente moço, mas tem famílias que reclamam, tá? Eu não entro no mérito disso porque eu, graças a Deus, nunca fui envolvido na política, partido A, partido B, partido C. Eu sempre procurei, vamos dizer, trabalhar e cuidar da minha vida. Sérgio, isso que eu ia falar, nessa época a empresa já existia, já tinha concessionário, a gente está aí na metade dos anos 60, é o momento em que a indústria que o Juscelino vislumbra começa a dar resultado, é ali que começa, já tinha concessionário. A sua vida ela estava em Sorocaba ainda, ou você já estava no ambiente de São Paulo, já existia Sobrave? Como é que funciona? O que você lembra? A nossa família, vamos dizer, os meus pais, né, tinham mais de 100. O meu pai veio para o Brasil em 2007, 2008. 1800, né? Desculpa, 1908. Por aí, né? E a minha mãe, os pais dela vieram antes, né? Mamãe era filha de libanês, nasceu em Campinas, né? E meus pais se casaram em 1935, não é? E lidavam com calçado. Meu pai tinha curtume, ele e o irmão dele, o Jorge Reze, né? Tinham fábrica de calçados aqui em Sorocaba. Depois o meu pai comprou um curtume em Salto, onde eu vim a nascer, né? Nós moramos em Salto ali 8 anos,
Voltamos para Sorocaba, que é onde estava tanto a família Reze, do meu pai, como a família Sacker, por parte da minha mãe. Logo em 1944 foi isso. Em 1945, com o final da guerra, algumas empresas aqui, por exemplo, General Motors já existia, a Ford já existia, não é? Tinha uma outra empresa chamada Studebaker, né, que importavam carros, eram carros importados, e tinha os concessionários aqui em Sorocaba. Ford era o Notari, a Chevrolet era o Irse Mencassi, o Studebaker eram os italianos que depois o João Pérez passou vamos dizer, a ficar sócio desses italianos, né? E nós pegamos em 45, 46 a representação dos produtos da Chrysler. Mais um pouquinho, 48 por aí, a família Archila, o Nenê Archila, seu irmão, pegaram um produto da Chrysler, que era o De Soto, e um outro aqui de Sorocaba, que pegou a Dodge, entende? Era o Urbina. Então começaram a partir dessa época. O Urbina não ficou muito tempo, porque ele, infelizmente, teve lá um processo. O Urbina acabou se matando, foi um suicídio, tá? A família Archila ficou até 1952, por aí, depois foram embora para São Paulo, né? Continuaram lá com o negócio de autopeça, retífica de motores, e o meu pai continuou, né? E eu, menino, estudei no Ginásio do Estado, fiz a escola de comércio aqui, né? Lá do seu Arthur Fonseca, não, era o seu Arthur Cirilo Freire. Ah, o pai do Arthur? Não, que era padrasto do Arthur Fonseca. Ah, padrasto, isso mesmo. É. Enfim, me formei e continuei com meu pai, né? Trabalhando com ele. Meu irmão também trabalhou um tempo. Depois o Walter gostava muito, era de cavalos, de gado, e o Walter foi para essa área aí, né? Enfim. E aí, em que momento que estamos aí nessa virada para os 70 que você vai para essa questão das associações? Isso foi a Associação Volkswagen foi fundada em 1972. Já era começo dos 70. E eu, naquele tempo, foi fundada a Associação Nacional e fizemos pequenos núcleos que eram regionais. Entende? Então, tinha, por exemplo, Sorocaba, Itu, Itapetininga, Itararé, né? Eram núcleos regionais. A primeira diretoria da Sobrave, eu fui convidado para ser um dos diretores, já na primeira diretoria, né? E entrei nessa e fui ficando. Isso que eu ia falar. Estamos aí na década de 70. Nesse período, né, as associações elas eram uma espécie de fortalecimento dos revendedores no diálogo com a fábrica. Nós tínhamos, o que houve, a primeira a ser fundada foi a Abrave, que era a Associação Brasileira dos Revendedores de Automóveis. A Abrave representava todas as marcas. Depois da fundação, a Abrave foi fundada em 1965. Depois, cada marca começou a fundar a sua representação. Eu explico como foi. As montadoras, para que ela pudesse conversar com a rede de uma forma, vamos chamar de unificada, ela incentivou a criação não é a associação, ela tinha um conselho que eram concessionários que representavam os seus colegas junto à diretoria da fábrica na discussão de projetos, enfim, coisas maiores. A partir desse tipo de representação,
cada marca acabou fundando a sua associação, porque nós achávamos que esses conselhos da fábrica eram, vamos dizer, vinculados à fábrica. E nós não queríamos esse vínculo, nós queríamos uma independência para que a gente pudesse discutir os nossos assuntos para depois ir discutir, levar para a fábrica e discutir com a fábrica. Nos conselhos era o contrário, a fábrica que chamava a gente e... resolver os problemas dela. E mandava. Aí, com essa, vamos dizer... Nova dinâmica, as entidades, cada uma da sua marca, até hoje estão aí, né, foram crescendo e tiveram importância. Aí fundaram a federação, que não era a federação. Era só associação. Era a associação. Para que houvesse uma discussão dos assuntos em geral. Por exemplo, nós não tínhamos uma lei federal que reconhecesse o setor da distribuição de veículos automotores como empresários. Não tinha uma lei federal. O que é que aconteceu? A Abrare, né, vamos dizer, liderada pelo senhor Renato Ferrari, que era concessionário Ford na época, junto com Alencar Burti, eles começaram, vamos dizer, ampliaram a discussão dentro da Abrave, e aí nós criamos, em vez de uma associação, criamos uma federação de associações, o que a FenaBrave representa as associações de cada marca, né? E essa relação, a associação era uma relação com a fábrica, a federação então, era com o governo? A federação, ela conversava com os concessionários, com as associações de marca. Dentro da FenaBrave, as associações vinham e tínhamos as discussões. E ela nos representava junto aos governos estaduais e federais. Entendeu? Então, esse processo, né, que acabou virando federação, porque era uma federação de entidades, de associações. E aí é que, vamos dizer, a partir de 1972, 73, por aí, é que elas, vamos dizer, vieram a tomar a importância que elas têm hoje. Sérgio, a federação ali, já estamos nos anos 70, né? Você já começa a participar, já tem seguido os 80. Nesse período, o que você lembra da relação com esse governo, que era o governo militar até então? Vamos dizer, era a FenaBrave, né? Que tratava junto. Não tínhamos grandes problemas, porque a gente tratava de assuntos de negócio, de assuntos comerciais. E os ministros, por exemplo, você tinha o Ministério da Indústria e Comércio, você tinha o Ministério da Fazenda. Então, a entidade, e não era só a FenaBrave, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, de Minas, de outros estados, né? Enfim, associações empresariais dialogavam com o governo, com os ministros, enfim, não é? Não tinha nenhum pedido político, não tinha nada. Olha, como é que está Sorocaba? Nós não éramos do partido A nem do partido B. Nós defendíamos os interesses dos nossos associados, não é? E não tinha essa mistura, não tinha... Não tinha problema, até porque no regime militar também o Congresso funcionou, entende? Enfim, a partir do momento em que, vamos dizer, o regime militar saiu, voltou voltar às eleições, voltou o funcionamento, vamos dizer, da República, né? Como era o que tinha que ser mesmo, né? Aí as entidades estão aí, estão funcionando, estão trabalhando, né? Defendendo cada uma o interesse da sua marca
e a FENABRAVA em interesse da categoria. Bom, hoje é dia 4 de abril, estou provocando aqui o Sérgio, lembrando esses 59 anos, né, desse período que os militares assumiram, ele contando da organização empresarial dessa relação. E hoje a gente está mais curto aqui, né, Sérgio? Você tem um compromisso agora no Instituto Humberto de Campos, você esteve já lá. Conta pra gente o que é o Instituto hoje, o que ele está atendendo. Olha, eu sempre me lembro do Instituto Humberto de Campos como uma coisa que vinha dos ferroviários, mais do pessoal que era ligado a Sorocabana, isso e aquilo. E realmente eu não tive assim eu não tive intimidade com essa instituição. A partir de algum tempo para cá, eu, por força de uma necessidade minha, eu fui procurar um instituto, não é? E acabei descobrindo, primeiro que eu sabia que eles tinham uma loja maçônica que trabalhava, funcionava dentro do Instituto Humberto de Campos, tá certo? Mas daí a ele ser aquilo que eu hoje reconheço, nossa, eu não sabia que o Instituto Humberto de Campos era o que eu conheço hoje, entende? É uma coisa espetacular o que essa loja maçônica, que é vinculada ao Instituto, né? Ela que toma conta, ela que cuida. A quantidade de crianças que tem lá, tem crianças, tem um setor que cuida de crianças autistas. Olha, é um trabalho voluntário magnífico, maravilhoso. Deveria ser mais divulgado, deveria ser, vamos dizer, mostrar mais. Eles modestamente ficam ali, estão por ali. Eu comecei a me enfronhar mais agora, quando eu precisei tomar as vacinas. Eu fui me vacinar algumas vezes lá no Instituto Humberto de Campos. Aí eu passei a reconhecer as pessoas que estavam lá, que me conheciam, sabiam. Aí eu comecei a ver o que a maçonaria, né, especificamente a loja maçônica, que é ligada... É 26 de maio, né? O que eles fazem ali, olha, é de tirar o chapéu. Eu acho que Sorocaba precisaria dar um pouquinho mais de atenção ao trabalho que é feito no Instituto Humberto de Campos, por essa loja maçônica, tá certo? E ainda hoje eu vou almoçar lá. Tá aqui no seu Olha, lugar. eu vi as meninas, meninos, criançada de curso primário, não é curso secundário, é o curso primário. Que coisa maravilhosa, viu? É para chorar, viu? A emoção que dá de você ver esse trabalho. As esposas dos membros da loja maçônica, o trabalho que elas fazem lá. Sorocaba precisaria conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito outras lojas maçônicas de Sorocaba também fazem. A gente sabe que a maçonaria em si é isso aí, entende? Mas é que o Humberto de Campos ficava meio escondido ali. E eu acho que ele precisa aparecer um pouquinho mais para que Sorocaba possa não só ajudar, mas também valorizar o trabalho que é feito ali. Tá certo. Sérgio, hoje eu passei, foi mais rápido, né? Você está com horário, né? E eu queria agradecer a sua lembrança, né? Porque o que eu falo sempre, né? Você não está aqui para fazer juízo de valor, não tá. A ideia é lembrar, né? E a sua lembrança é essa que faz com que a gente reviva através da sua lembrança, né? Esses fatos, né, que são tão marcantes eu na acho nossa que vida. eu não poderia ser, vamos dizer, justo se eu não dissesse que a maçonaria não é só Humberto de Campos. Claro. A maçonaria tem aí, olha, o Cruzeiro do Sul, a Perseverança, olha o Humberto de Campos, olha o Monteiro Lobato, olha tem outras lojas maçônicas aí, e o que elas produzem, o que elas fazem, elas aplicam, vamos dizer, o que é
A base é a essência da maçonaria. Entende? A maçonaria é uma entidade que vive para os outros. Ela não vive para si própria. Entende? E, enfim, é uma coisa que tem que ser realçada, tá? E eu estou aproveitando que a Perseverança, ela tem o Cruzeiro Sul que já divulga, tá lá, isso aí já é mais conhecido. E Humberto de Campos não, eles ficam ali dentro, entende? A gente pensava que era só coisa dos ferroviários, não é não. Não é não, precisa ver a escola deles lá, entende? É o jardim de infância que eles têm lá, coisa muito bonita. E agora, esse que eu fiquei sabendo a respeito dos autistas. É isso. Tá bom, Sérgio, obrigado. Semana que vem a gente volta, né, para mais um passeio na memória aqui. Obrigado. Valeu. Tchau. Boa Até semana que vem para todos nós.